Boa noite a todos, parte 2, aula do dia 5/11, texto 10. Então vamos lá, dando continuidade, dividindo aqui a tela novamente, compartilhando. Ok, acho que vai chegar. Todo mundo consegue enxergar direitinho? Voltou, Sim. retornou? Beleza. Então tá, sobre essa questão da experiência, então a gente já chegou até a falar isso, né? Da experiência consciente. Rogers entende a experiência como tudo que passa no organismo em qualquer momento e que está potencialmente disponível à consciência. Em outras palavras, tudo que é suscetível de ser apreendido pela consciência. O organismo, em todos os momentos, é um sistema organizado total, no qual a alteração de uma das partes pode produzir modificações em qualquer outra. Aí eu chamei a atenção, né, para um pensamento aqui que se associa, é bem diferente, mas a gente pode ter uma ideia da Gestalt também aqui, né, da Gestalt terapia, no sentido dessa associação, desse todo ser diferente das partes. Ah, mas a Gestalt é muito diferente da CP, não é? É muito diferente, mas a base epistemológica, a base filosófica é a mesma, né? A base filosófica é igual que a base existencial humanista. Tranquilo? Vocês conseguem ver essa semelhança, apesar de serem abordagens bem diferentes, mas dá para ver uma semelhança numa base comum aí? Acho que sim, né? Ok, vamos lá. Importante falar também que o Rogers ele vai considerar que o melhor ponto de apoio para entender a personalidade é o referencial dessa própria pessoa. Aqui a gente está vendo mais uma visão existencialista do ser humano, né? Uma visão do indivíduo livre e responsável, e aí esse indivíduo livre e responsável ele vai ser o melhor ponto de referência para entender essa pessoa. Acho que alguém pediu para entrar. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Bom, não estou sabendo. Deixa eu... Ué. Mas... Eu peguei um negócio aqui que eu não sei tirar agora. Ô, caramba. Ah, não, beleza. Vai sair. Pronto. Ó, riscou a tela, ficou riscada. Bem, tudo bem. Bom, depois dele chegar e falar um pouco, então, do Rogers, né, dele falar da teoria da SCP e desenvolver ela, como a gente já conversou bastante, né, ele vai falar um pouco... Samuel, Oi. a amiga que a Aline pediu para você aceitar ela. Ah, tá. Eu vi que tinha alguém... Eu acabei de ver o Daniel aqui. Deixa eu ver se eu não sei como é que eu faço. Deixa eu dar um ESC aqui, acho que volta. Aí, ó, agora acho que eu vou conseguir voltar para aceitar. Espera aí. Aline, beleza, consegui aceitar a Aline. Nossa senhora, eu tive que sair do compartilhamento que eu não sei Obrigada. fazer. Obrigado a vocês. Tem hora que a gente apanha desse negócio aqui, viu? A Aline deve estar chegando aí. Aline, desculpa a demora, porque eu me embolei aqui no computador, né? Como sempre. Deu uma embolada. Deixa eu voltar à apresentação de modo cheio. É bom que saiu riscado da tela também. Bom, então tá. O Rogers ele vai considerar então que esse melhor ponto de apoio para entender a personalidade vai ser o referencial dessa própria pessoa. E eis o intento, né, dessa terapia centrada no cliente, acessar a experiência de modo a compreendê-la com seus significados e, com base nisso, fazer as intervenções. Ponto. Da ACP, chegamos no fim aqui da exposição inicial do indivíduo. Agora ele vai passar da noção de consciência na psicologia do William James. Aí que eu achei que complicou, porque o autor ele tem uma visão muito diferente. Eu achei difícil essa relação que ele colocou. Mas vamos lá.
William James, ele foi um médico estadunidense que ele iniciou a carreira acadêmica dele em 1873, ensinando fisiologia e anatomia na Universidade de Harvard. James, entretanto, se interessou por temas do psiquismo humano, de modo que lecionou disciplinas relacionadas à psicologia e filosofia. Toda vez que a gente ouve falar em filosofia pragmatista ou psicologia funcionalista, a gente vai estar ouvindo falar do William James. Isso é bem diferente do que a gente vê como ACP. Mas, assim, são duas questões que a gente tem que observar, né, quando a gente pensar no William James e a relação que ele está propondo. E como é que é especificamente essa relação proposta que os autores vão falar com a gente, que o Sérgio Dias Cirino e o Paulo César Coelho Castelo Branco, vai falar. No que concerne aos propósitos desse estudo, destacamos que essa proposta jamesiana, né, de psicologia como ciência, aliada à teoria de uma evolução biológica que enseja uma filosofia de caráter não metafísico, preocupada com a resolução dos problemas cotidianos pelo exame do que faz as ideias são capazes de produzir uma ação. Ou seja, ele está chamando um teórico para dialogar aqui, que ele tem uma base, né, também de evolução biológica, para uma filosofia que aí já vai muito contra o que a gente estava pensando, por exemplo, na fenomenologia, muito contra no que a gente vai pensando do existencialismo, mas ele chama mesmo assim para dialogar. Vamos ver então o que vai dar dessa questão aí que ele chamou para a gente. No William James, ele vê a consciência ocupando um eixo central da filosofia e psicologia estadunidense no início do século XX. Beleza, aqui está bem próximo do que a gente viu. A questão da consciência como eixo central. Isso também, concordo. A consciência, a partir de experiências puras. Essas experiências puras, ele frisa bem no texto. É uma base compartilhada de mundos privados. Ah, tá. Vocês estão vendo essa tela também aí? Não. Abriu uma tela aqui para mim. A tela preta, sim. Ela tá só na frente da... Mas a gente não consegue ver o conteúdo dela, não. Ah, não, isso aqui é o seguinte, é porque abriu a tela de gravação do Zoom. A tela de gravação do Zoom. É a aula que terminou de gravar, a primeira parte. Eu já vou até salvar ela aqui. Vou salvar como aula 9.1. Deixa eu já pôr isso aqui antes de ter problema. Tem aparecido de uma vez aqui, eu até assustei. 5 de novembro. Opa. Beleza. Tá ok. Deixa eu tirar isso daqui agora, para não ter problema pra gente. Pegar essa tela aqui também, tirar ela para não atrapalhar, porque eu não estou enxergando nada com essa tela na frente. Caramba. Aí. Pronto, saiu. Ok. Bem, base compartilhada de mundos privados separados que criam um universo público comum. Olha como que isso é interessante que ele coloca do William James. Não está necessariamente ligado ao ACP, mas a gente pode pensar nesse pensamento, né? Pensar nesse pensamento foi ótimo, né? A gente pode pensar nessa teoria com aquela questão que eu falei para vocês da produção de subjetividade. Da subjetividade não ser algo tão interno do indivíduo. Por quê? É uma base compartilhada de mundos privados que cria um universo público comum. Esse universo público comum ele influencia também no mundo privado, mas também é influenciado. Então, achei bem bacana isso aqui. Não tem a ver com a ACP, não foi o que ele quis colocar também, mas aí veio essa reflexão. E uma intencionalidade organísmica direcionada pela consciência. Ele vê, então, essa questão corporal, essa questão que o Rogers chama de tendência atualizante, mas ligado também para uma consciência a partir, né, a consciência como direcionadora desse processo, então, de ir para um bem-estar, ir para uma plenitude. Então, quer dizer, ele viu pontos em comum
da teoria de James com a ACP. Não dá para negar. Isso aqui ele encontrou, apesar dos autores serem bem diferentes. Beleza. Vamos lá, então. Influenciado. Aí agora ele já vai falar do Russell. Para complicar a situação, ele vai pegar outro autor agora, um autor praticamente um século antes do Rogers, né? Que foi o autor da fenomenologia, e ele vai falar do Russell, da influência do Franz Brentano no Russell, né? Então, influenciado pela psicologia descritiva de Franz Brentano e com doutorado em psicologia sob orientação de Karl Stupp, da Universidade de Yale, né, de 1887, o Russell entendeu a psicologia como uma ciência das vivências psíquicas. Russell, contudo, teceu uma crítica ao psicologismo que reduz todo conhecimento a manifestações naturais de leis psicológicas e confunde o ato de conhecer com a própria realidade conhecida. O Russell, então, ele é o pai da fenomenologia, né? A gente pode considerar ele o pai da fenomenologia, mas o que é interessante a gente pensar no trabalho dele? Ele teve um método diferente de análise. E esse método diferente, ele se opõe ao método positivista, ao método cartesiano, e ele vai chamar esse método de fenomenologia, que é o quê? Entender o fenômeno tal como o fenômeno se apresenta para o indivíduo. E como que ele vai fazer isso? Através da époque, ou a redução fenomenológica, que ele vai fazer a análise, né, noológica ou noética desse fenômeno. Olha só que bacana, então, aqui. Não sei se eu já cheguei a falar isso com vocês, mas uma curiosidade desse danado, desse Russell aqui, é que o camarada era matemático. Ele era um matemático e depois foi estudar psicologia. Então você vê que assim, as análises dele e as organizações são extremamente bem feitas, né? Apesar de dizem que ele era um cara bem desorganizado e que a Edith Stein foi uma das grandes responsáveis aí pela distribuição da obra dele, né, nesse período. Bom, continuando essa loucura aí que o cara inventou pra gente, de pegar o Rogers, pegar o William James e agora pegar o Russell, ele vai falar, o Russell, né, na análise intencional, vai ser o desvelamento das atualidades e potencialidades, nas quais se constituem os objetos como unidade de sentido e toda análise de sentido se leva a efeito a transição das vivências e ingredientes para os horizontes intencionais delineados. Ao passo que a fenomenologia objetiva explicar a estrutura universal da vida transcendental, da consciência e da sua referência significante e da sua constituição de sentido. Tal é a tarefa ingente imposta à descrição. Realmente, que teve esse momento da fenomenologia tentar explicar, teve. Essa é uma parte, por exemplo, que a gente não vê uma semelhança na ACP. A gente não vê a ACP como uma teoria que vai tentar explicar tudo, dar conta de tudo. E a fenomenologia também, de certa forma, não dá conta disso tudo também, não. Então, assim, para mim já é um ponto de divergência que ele coloca aqui. Mas depois ele vai voltar nisso. Bom, o estudo, então, do fenômeno, como ele se mostra, esse é o objeto da fenomenologia, mas como ele se mostra para a consciência do indivíduo. Para se fazer isso, para se estudar esse fenômeno, para estudar como se mostra a consciência, o que a gente faz? Um processo de epoqué. Epoqué vai ser levantar da realidade, vai fazer um recorte, né, daquele fenômeno, para poder estudar esse fenômeno livre de preconceitos, livre de pré-considerações anteriores ao fenômeno, para descrever apenas como esse fenômeno se mostra para o observador. Ressaltamos, então, que essa suspensão fenomenológica, ou epoqué, em suma, é uma atitude reflexiva pela qual a existência efetiva do mundo exterior e dos seus objetos reais, que se mostram como fenômenos para a consciência, é colocada entre parênteses, para que a investigação de um fenômeno se ocupe somente com as operações realizadas pela consciência. Vocês veem aqui que o tempo inteiro o Russell ele vai enfatizar as questões conscientes, o William James também enfatiza as questões conscientes e o Rogers também enfatiza as questões conscientes. Então a gente vê um ponto em comum entre os três autores. Os pontos divergentes aqui. A fenomenologia... Nossa, agora que eu fui entender. O quê? Porque eu não sei se era só eu, mas desde o início
eu tô aqui buscando o porquê desse artigo, porque a pessoa fez esse artigo, esse texto, porque primeiro ele começou com o existencialismo, depois ele passou para fisiologia, uma pessoa mais Funcional. voltada para funcionalidade, agora fenômeno. Ah, meu Deus do céu. Não, ele deu uma volta quilométrica para fazer esse artigo. Particularmente, eu não gostei da escolha. Né? Assim, é engraçado falar, né? Porque eu escolhi o artigo e quis passar o artigo. Mas eu achei interessante a gente discutir. Mas a Mas somente escolha, agora que eu fui ver algo em comum, assim, entre os três. que foi a questão da consciência, É, mas a questão da consciência é o ponto forte aqui do artigo. Agora, é uma volta quilométrica, né, Renata, para a gente chegar aqui, né? é a Rúbia. Ah, é a Rúbia que estava. Oh, desculpa, eu achei que era a Renata Laurentina, né? A Rúbia. Ainda bem que eu Oh. não falei nada errado, né, Renata? Pois é. Não é? Oh, que bom, cara, que bom. É porque aparecem os quadradinhos aqui, tá aparecendo o quadradinho da Renata, eu supus que era a Renata que estava falando, mas que bom, Rúbia. Mas que bom, né? Chegamos num ponto, né? Pior seria se a gente não tivesse chegado, né? Nessa base comum, né? Mas Você pode explicar novamente o epoché? claro, é uma suspensão fenomenológica, uma suspensão da realidade. Quando eu pego o fenômeno e analiso esse fenômeno sem uma pré-concepção antes do fenômeno. Eu vou analisar apenas como esse fenômeno se apresenta para mim a partir da minha consciência. Esse é o epoché, ou suspensão fenomenológica. Tá. Beleza? Como Mas se assim, um estímulo ele entrasse diretamente na consciência da pessoa. Um estímulo externo. o fenômeno, né, o acontecimento ali, não necessariamente Sim. um estímulo, mas um Ah, acontecimento. tá, entendi. Entendi. Não, tá bom. Entendi. Tranquilo? Mas é uma viagem muito louca o cara pensar Muito. em pegar 3 autores desse calibre e 3 autores com ideias tão diferentes e buscar isso, né? Eu achei assim, eu achei muito ousado, muito ousado, e eu acho que em alguns tempos também ele força para encontrar essas semelhanças, né? Mas aí é pensamento meu também. Bom, continuando Russell, né, a psicologia então ela vai ser enquadrada como uma ciência do espírito a partir dessa reflexão fenomenológica de Russell. E aí a noção russeliana de consciência ela vai implicar em entendimentos, né? Esses entendimentos aqui que ele coloca aqui, 1, 2, 3. Consciência transcendental e não uma interioridade psíquica ou um produto ambiental. Então ele vê essa consciência como voltada para o transcendente. Transcendente a gente pode entender a relação com o outro, e inclusive também esse transcendente a gente pode pensar com a relação do grande outro, né? De um outro supramundano que alguns chamam de Deus. Então essa consciência ela está voltada para isso. Beleza? A consciência, então, ela não existe em si mesma, ela sempre vai ser a consciência de alguma coisa, consciência voltada para algo, ela não está restrita no organismo ou em objetos exteriores. Ela vai estar em tudo. 2, ela é correlatada aos fenômenos e aquilo que é aprendido deles e doado a eles. Então ela é extremamente relacional. E 3, ela vai em direção aos fenômenos que se mostram para ela pelos sentidos. Ou seja, a consciência ela vai estar voltada para o sentido do indivíduo atribuir isso. Quem falou isso foi a danada da Ângela Alice Bello, primeira mesa do Congresso, terça-feira, 9h30 da manhã. Doutora professora Ângela Alice Bello deu a palestra para a gente lá direto da Itália com a tradução simultânea da irmã Jacinta, né? Ela que tem essa obra, ela é uma das maiores estudiosas hoje, né, da fenomenologia de Edith Stein e Russell também por consequência. Muito legal, viu, gente? Aí, ó, tava lá essa semana aqui no Congresso do Clerote, lá do CRP. Olha que bacana, CRP 04, botando pocana aí no Brasil, ó. Seguindo aí mais um pouco, né? Ele vai fazer agora as reflexões, essas reflexões de uma apropriação dessa fenomenologia de Carl Rogers no Brasil, e aí ele já chama essa ACP brasileira de uma ACP
fenomenológica. Vocês viram aqui como é que eu vou falar assim? Até a ousadia dele com esse título, né? Reflexões sobre a apropriação fenomenológica de Carl Rogers no Brasil. Eu, particularmente, eu achei assim, muito divertido quando ele colocou esse título, porque ele não deixa de ser um pouco irônico também, né? É quase que uma ACP à brasileira, digamos assim, né? E não dá para a gente negar isso, né? Das reflexões que ele faz, basicamente ele coloca para a gente 5, né? 1. Autores alegam uma possível influência do James na ideia de consciência do Rogers. Particularmente, eu tenho uma certa dificuldade para aceitar essa influência do James na consciência do Rogers. Ele colocou aqui, mas não me convenceu muito, não. Mas tudo bem. Quem quiser comprar essa ideia, foi a primeira ideia que ele coloca. A segunda, eu acho que é total, ênfase na experiência. Isso aí eu acho que é o ponto em comum das 3, inclusive, né? 3. No Brasil, uma abordagem fenomenológica da CP, é a outra ideia que ele coloca do artigo, né? Essa fenomenologia brasileira, essa ACP brasileira, que ele coloca como a fenomenologia quase que constituinte da ACP, que eu particularmente eu não vejo isso que os autores eles têm essa ideia. Eles conseguem fazer uma correlação, mas todos sabem que ela não está ligada diretamente à fenomenologia, né? Pelo amor de Deus. A não ser se a gente for pensar neo-rogerianos, aí tudo bem, né? Mas assim, com ressalvas. 4. A problemática da aproximação da fenomenologia com a CP, particularmente eu não vejo isso como uma problemática. Eu vejo que elas se desenvolveram em pontos opostos, mas elas tinham algo em comum. Então essa aproximação para neo-rogerianos seria quase que natural, uma vez que tem um desenvolvimento comum. E criatividade, e o quinto ponto, que é o ponto que ele chama mais atenção, que ele fala, olha, por um lado, ter uma ACP abrasileirada é interessante, é bacana ter essa brasilidade na teoria, mas por outro lado a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente junta demais, começa a rolar uma falta de critério e a gente pode se embananar numa teoria que não vai ter base nenhuma. Então essas foram as reflexões que ele faz aí ao longo do texto. Muito pertinentes, inclusive, né? Muito interessantes. Agora, em alguns momentos, né, principalmente aí no 1 e no 3, eu acho que está bem forçado. Mas eles defendem bem o tempo deles. Para isso, eles já vão chegar nas considerações finais e eles vão falar que no transcurso do estudo, né, eles descreveram essas noções rogerianas, jamesiana e russeliana de consciência, que aí tudo bem, é a questão da consciência em si mesmo, e refletiram as controvérsias e possibilidades relacionadas ao desenvolvimento brasileiro de uma ACP pós-rogeriana de orientação fenomenológica. Particularmente, eu acho uma viagem do caramba isso aqui. Mas é a ideia defendida pelos autores. Para isso, Particularmente, eu acho uma viagem tudo isso aqui. não é? Para isso, né, o que foi refletido em suma, não buscou invalidar a ACP de orientação fenomenológica que se desenvolve no Brasil, que eu tenho questionamento se ela se desenvolve dessa forma mesmo, mas ponderou limites e potencialidades. Quer dizer, ele fala que ele acha que é interessante por algum aspecto, que ele demonstra uma criatividade do brasileiro, mas, por outro lado, ele tem uma certa preocupação de isso virar uma miscelânea e algo que não vai ter um sentido teórico próprio, né? E ele termina com essa pergunta. Uma pode invalidar a outra? Essa ACP brasileira, ela pode invalidar a ACP? Ou a ACP, ou a fenomenologia pode invalidar? Particularmente, eu considero que não, né? Ele não responde, ele deixa a pergunta em aberto. Eu acho que não. Acho que o que pode invalidar é o indivíduo que ele não sabe transitar por essas áreas e ele tentar propor uma coisa nova que junte duas epistemologias diferentes. Agora, se ele sabe o que é essa epistemologia, ele vai entender que tem uma base comum, que ambas se desenvolveram com aspectos voltados para a consciência, mas que tem uma visão diferenciada de ser humano. E que a fenomenologia é um método e a ACP é uma abordagem. Então, assim, eu não vejo como algo tão problemático quanto o Sérgio Cirino coloca e quanto o Paulo Castelo Branco também.
Vou pegar a sua fala do particularmente e vou colocar em cima disso. Olha, eu acho que uma abordagem ela tem que ser adaptada onde ela está, né? Se aqui no Brasil ela funciona dessa maneira e funciona bem, Uhum. então que mal tem, né? Justo. Se ela está, né, sendo válida aqui dessa maneira, então tudo bem. Assim como eu acredito que outras abordagens de outras áreas também, elas sofrem também interferência dependendo do lugar onde elas estão. Total. Eu acho que a temporalidade faz uma modificação muito Com grande. certeza. Se você for parar para pensar, a psicanálise freudiana, ela não tem sentido fora da década de 20. Não, Hoje em dia, no ano nenhum. 2000, metade das questões estariam desatualizadas. É E como tem, se fosse retroceder, né, Samuel? não, e tem uma turma que fica insistindo em colocar como se fosse uma coisa pura e um Verdade. puritanismo fora do comum, né? Porque É não verdade. tem como a gente pensar numa teoria sem pensar numa concepção social dela, né? Uhum. Fora que, Aqui, assim, pessoas que foram estudando em cima de, né, desses teóricos, por exemplo, vou colocar Jung, né, que foi estudando em cima disso, né, mais para frente, né, já é outro pensamento. E aí, como você disse, essas pessoas, né, se bloqueiam ali em Freud e já não é, passam mais à frente, né, não, já não chega pensa lá na frente. nas nossas relações hoje. Cara, as relações que a gente tem, por exemplo, com o mundo virtual, com a virtualidade, são relações impensáveis na década de 50, por exemplo. Nem digo na década de 50, na década de 80, isso não era pensado. Né? A facilidade de acesso e comunicação que a gente tem, inclusive Sim. com o exterior. Né? Olha só que loucura. E aí o pessoal acha que isso não vai influenciar o psiquismo. Pô, não vai influenciar, por exemplo, a própria questão cultural do nosso país, né? Um país assim que se diz liberal e é um país extremamente conservador, não é? Se a gente for parar para fechar os olhos para essas novas teorias, a gente vai, né? É. Nem faria sentido a psicologia ter chegado aqui no Brasil. Não, não, jamais. Assim, é claro que eu tenho algumas ressalvas com o texto deles, que eu acho que algumas aproximações foram muito forçadas, principalmente quando ele coloca uma influência jamesiana no pensamento rogeriano. Eu tenho Você não acha que ele dificuldade. quis fazer essa tipo uma tríplice aliança aí, não? Sim, não, eu acho que ele quis assim, como é que eu vou falar? Fazer um bolinho de Pegar chuva aqui, novo, né? Ele quis sim, e misturar a tipo receita. dizer que as três, né, os três pensamentos chegam no mesmo consenso. É, ele basicamente falou assim, ó, tem uma influência jamesiana aqui que o Rogers leu em algum momento, ele mesmo não admite, ele admite que fez a leitura, mas ele mesmo não admite que tem essa influência, mas eu tô vendo aqui que tem. Aí, assim, eu acho que é mais, ele quis ver, né, essa, Uhum. essa influência, tudo bem, mas eu particularmente eu discordo um pouco. Né? Como é normal, eu acho que é justo também discordar. Por exemplo, algumas questões da Virginia Moreira, que é uma grande pesquisadora, né, de Fortaleza, em relação a Rogers, eu discordo também. Eu discordo quando ela fala de algumas questões das fases. Eu acho que elas não estão tão bem organizadas. Aliás, das fases em si eu até gosto, mas quando ela fala da questão neo-rogeriana, eu já discordo um pouco. Ela vê uma perda de pensamento, que para mim eu não vejo. Agora, a questão da transcendência eu acho uma questão muito forte. E acho que ela está cada vez mais se desenvolvendo com a Banaim, e principalmente o pessoal do Sul. Agora, tem gente que não tem essa visão. Tem gente que acredita que não, que na verdade o desenvolvimento maior se deu pelo Gendlin. E que aí foi uma questão experiencial, uma psicologia experiencial. Eu acho que o que é bacana é as pessoas elas continuarem esse legado e irem desenvolvendo isso. Não tentando forçar uma aliança depois de anos, mas assim, mostrar que teve uma evolução a partir de. Né? Eu vejo que as teorias elas têm que crescer. Né? Nós estamos crescendo o tempo todo. Você imagina a gente há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, nosso pensamento como é que era, hoje em dia como que a gente, tantas questões que a gente nem parava para pensar,
e hoje a gente pensa, né? E também como que a gente regride, né, em alguns momentos também, né, infelizmente, né? Eu até queria depois passar um comentário para vocês aqui, eu vou até colocar isso, mas eu vou deixar para colocar no próximo bloco, para a gente conversar sobre umas questões atuais que eu acho importantes também a gente pensar no curso de psicologia, mas que não necessariamente tem a ver com esse texto. Mas eu acho que eu não posso deixar de colocar isso aqui. Também na aula de hoje, eu até falei isso com meus alunos ontem, na outra faculdade que eu leciono. Bom, temos ainda uns 7 minutinhos aqui, mas eu queria ver com vocês, né, dúvidas, questionamentos, de repente tem alguma parte do texto que não ficou muito clara, de repente tem alguma parte que a gente pode voltar para conversar um pouco mais. Vou parar de compartilhar essa tela, se for o caso a gente volta lá de novo, porque a gente se vê melhor. Não, deixa eu compartilhar. Ai, desculpa. Deixa eu voltar. É porque tem uma parte que os autores fazem uma consideração sobre o objetivo do... O objetivo do texto? Isso. No primeiro slide 1, que você diz? Não é no primeiro, não. Que ele começa já falando do objetivo. Deixa eu ver. Nesse aqui não? Ou você está falando dos 5 pontos que ele direciona? Deve ser dos 5 pontos, então. Deve ser aqui. Quer ver? Eu vou deixar pequenininho só para ver todos. Aí depois eu... Tá bom. Quando a gente achar, a gente põe ele grande. Você está falando quando ele já apresenta os 3, né? Então aqui ele está no William James, aqui ele vem para o Russell e depois ele apresenta os 3. Se eu não me engano, é aqui, quando ele faz, no 16, quando ele faz as reflexões pelos 5 pontos. Vamos ver esse aqui. Ó. Eu acho que é esse aqui que você está falando. Dos autores. Isso, os 5 pontos. Beleza. Quer que aumente ele? Melhor, né? Quero. Vamos lá. Opa! Merda, quando eu fui aumentar ele mudou. Aí, perfeito, agora chegamos. Bem, reflexões então sobre a apropriação dessa fenomenológica de Carl Rogers no Brasil. O que eles alegam? Eles querem colocar essa possível influência do James na ideia de consciência do Rogers. Porque ele até cita no texto, ele fala, não, mas o Rogers ele falou que ele leu o ensaio, mas não foi tão influenciado. Mas assim, quando ele coloca, ele fala, bicho, eu li e tal, mas eu nem achei tão interessante assim na época e tudo, e passou. A ideia que o Castelo Branco e que o Cirino dão no texto é assim, não, ele fala que não, mas ficou na cabeça dele porque a noção dele ter lido. De consciência é porque ele leu. Eu particularmente eu acho assim um argumento muito canastrão, por isso que eu discordo muito. Né? O próprio Rogers ele coloca, não, cara, essa ideia está muito mais nas pesquisas que eu desenvolvi. O texto mesmo nem me chamou tanta atenção na época. Eu li, mas eu nem lembro de ter lido. Mas não, como ele leu, ficou a influência assim. Então nós vamos falar que teve a influência do James na obra do Rogers. Só que um cara é estruturalista, o outro cara é da CP. Então, assim, a visão de ser humano aqui, ela nem comunga. Ela não comunga. A visão do James, ela está muito mais voltada para questões biologicistas, que até eles colocam isso muito bem, do que a questão do Rogers, por exemplo, e a questão do Russell, que estão voltadas para questões mais até transcendentais. É engraçado, assim, Samuel, que isso aconteceu com o Charles Darwin. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre a história dele. Darwin era extremamente religioso, né, cara? E ele demorou mais de 20 anos para publicar o livro dele. Seu livro. Porque e nessa demora, né, outras pessoas já tinham escrito coisas semelhantes. Sim. E quando ele lançou, veio aí essas outras pessoas e editoras que já tinham publicado, né, questões muito parecidas. E falou assim, não, ele leu e fez em cima disso. Mas não, ele já estava com o negócio ali pronto. Na verdade, o Charles Darwin ele teve uma culpa muito grande, né, na publicação dos estudos, né? Porque ele tinha certeza ali daquela teoria da evolução. Só que aquilo ali ia contra
tudo que ele acreditava, tudo que a esposa dele A esposa acreditava, a dele família, né? acreditava, né? Isso. E assim, os momentos de sofrimento que ele teve também, que ele teve um A suporte pressão que ele na fé sofria, dele, né? né? E acabar com. Você mexer com a fé do indivíduo é muito complicado, porque a fé é o Exatamente. suporte. É o suporte da pessoa. Você vê que assim, o que deu suporte para ele com a perda da filha foi a fé. E aí, É, quando ele publicasse aquilo, ele se sentia traindo a própria fé, traindo a própria filha, né? A memória da própria filha, porque a descoberta dele era incontestável, né? E ele sabia disso, que ia revolucionar. Mas o Davi, ele nunca deixou de ser muito cristão, né? Como alguns autores também, no caso Kierkegaard também, um autor, né, existencialista extremamente cristão. Eu acho eu muito não conheço. justo. O Søren Ebbe Kierkegaard é um cara muito bacana. Tem um livro dele que chama, tem um Conceito de Angústia, que é um dos mais famosos, e tem As Obras do Amor, que é um livro muito bonito. Ele é considerado o pai do existencialismo, né? Ele é de 1800, e ele é considerado o pai do existencialismo, mas um existencialismo cristão, bem diferente do É, Nietzsche e do Sartre, que já são mais contemporâneos nossos, né? entendi. Autor que você vai curtir, viu? Vai curtir pacas. Cara, é 10. Bem, Ruber, clareou aqui dessa tela? Sim, por enquanto sim. Beleza. A gente está com 1 minuto e 20, mais ou menos. Aí eu queria ver com vocês se vocês preferem que a gente pare aqui e já volte para outra transmissão, ou se tem alguma dúvida mais pontual que a gente consegue resolver em 1 minuto. Da minha parte, está tranquilo. Tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte, tá faltando menos de um, eu vou cancelar esse encontro e já vou entrar no próximo, beleza? Pode ser? Beleza. Pode ser. Então tá bom. Vamos cair, daqui a pouco a gente volta.